Fala pessoal, beleza? Lucas Misumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Noelle, filme original da Disney Plus, estrelado aqui pela Anna Kendrick e pelo Bill Hader. Bora lá? Bom, antes de começar a falar sobre o filme em si, vale lembrar que aqui no canal tem uma playlist só de filmes de Natal. Então se você quiser dar uma conferida, se você gosta desse tipo de filme, tá aqui em cima. E aproveito logo para te convidar a dar um like, afinal de contas é um filme que é totalmente nesse espírito, então acho que vale a pena. Vamos lá. Como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme aqui acompanha a história da Noelle, que está indo atrás do irmão dela, o Nick, que após a morte do pai deles, que nada mais era do que o Papai Noel, assumiu o cargo do pai por conta da herança, da família, mas ele não estava muito afim de seguir com essa herança. Então a Noelle tem que achar o irmão dela para tentar convencê-lo a ser o Papai Noel, e nessa jornada ela acaba aprendendo muito sobre ela mesma e como ela encara e ela ama o Natal. O filme aqui é mais uma tentativa de reinventar esse mito da origem do Natal e do Papai Noel, agora trazendo essa ideia de uma linha de sucessão e meio que criando realmente uma coisa meio que real, sabe? No sentido de a Noelle ser uma princesa, o Nick, o príncipe que vai ser destinado a ser o rei, no caso do Papai Noel. Eu acho que é uma ideia interessante para o que o filme se propõe. Afinal de contas, ele cria uma história de princesa e, como você sabe, as histórias de princesa da Disney vai ter um arco de desenvolvimento para essa protagonista. E aqui isso funciona dessa maneira também. A gente vê que ela, desde pequena, já é esperançosa, já tem essa relação com o pai e com o Natal em si, e isso vai se desenvolvendo e desembocando para o final do filme. Por outro lado, embora isso funcione e seja conveniente para a narrativa que o filme se propõe, é extremamente previsível. Desde a primeira cena você já sabe o que vai acontecer no final. Assim, você tem noção de qual vai ser o arco da Noelle. Por mais que eu não dê spoilers aqui, você vai entender o que eu estou falando. E por outro lado, o Nick, que é o contrapeso dela, afinal de contas ele é a pessoa que não quer fazer esse papel, ele é interessante porque ele não traz uma ideia de antagonismo com a irmã. Pelo contrário, ele complementa e incentiva todos os atos que o filme vai desembocando. Por mais que ele seja um cara medrosão, sabe, ele tem um contraponto legal. E aí, como eu disse, se o filme tem um enredo muito simples e muito previsível, o que acaba sustentando a narrativa aqui é o carisma dos seus atores, principalmente quem interpreta a Noelle e o Nick. Por quê? Eles dois têm uma química muito interessante entre si e, como eu disse, desenvolvem um contraponto legal. Mas para além disso, as suas participações individuais são bem bacanas, sobretudo quando eles acabam emergindo no mundo real, digamos assim. Afinal de contas, é uma busca fora do Polo Norte. E eu acho que é interessante colocar isso num local que é Arizona, um local quente, um local que não tem essa tradição de Natal, digamos, do lado norte do planeta, no caso essa coisa do Natal com neve e tudo mais, porque a gente vê realmente uma imersão completamente diferente. E os atores nos entregam isso nas suas atuações, na medida que a gente vê duas pessoas que estão deslumbradas com o mundo, descobrindo realmente o mundo e aprendendo para além daquela bolha onde eles vivem. Então, nesse sentido, é legal ver que esse arco de amadurecimento, tanto do Nick quanto da Noelle, se dá muito em função da maneira como os atores encaram aquele universo que eles estão inseridos. O que acaba gerando um equilíbrio legal com a questão cômica que o filme se propõe e a inocência que o Natal pede. Então a gente vê sempre a Noelle toda vislumbrada, a Noelle fazendo gafes, afinal de contas ela não está acostumada com aquele universo. Então, por mais que sejam piadinhas bobas, a maneira como a atriz encara a situação convence a gente de que é realmente uma personagem muito inocente. Já o Nick, um cara que é um pouco mais safo, afinal de contas ele já está há mais tempo naquele mundo, mas ainda assim ele se vislumbra, ele ainda assim também tem essas questões. E aí vale destacar que o Bill Hader é a grande estrela, embora ele tenha menos tempo de tela que a protagonista, você vê que ele sustenta alguns diálogos um pouco mais complexos e até mais dramáticos, e ele que alavanca, de fato, a questão da Noelle de se descobrir, sabe? Então, por mais que a Noelle tenha realmente o destaque principal, afinal de contas ela é a nossa protagonista, a gente acompanha a jornada dela, o irmão dela é fundamental e esse irmão, interpretado pelo Bill Hader, faz com que as coisas se desenvolvam realmente bem. Só que, obviamente, o filme não iria se sustentar só com eles dois, e esse vislumbramento sem alguém para nos guiar. E nesse sentido entra o personagem do Jake, que é um detetive particular que a Noelle contrata para procurar o irmão e que é meio que o nosso fio condutor nessa história. Afinal de contas, ele é uma pessoa que é do mundo real, ele está ali em Arizona e é um cara que, embora ele tenha uma boa índole, ele seja uma boa pessoa, uma pessoa preocupada, ele está muito descrente com a humanidade. Ele tem toda essa questão de as pessoas não são boas, as pessoas não têm esse espírito de companheirismo que você prega, Noelle, coisas assim. E na medida que a história vai avançando, a relação dele com a Noelle vai se desenvolvendo, ele vai mudando um pouco. Então, ele é esse personagem clássico de uma pessoa que não tem o encantamento do Natal, mas na medida que ele encontra alguém que tenha, esse encantamento chega nele e ele incorpora esse espírito do Natal junto. Então é um personagem importante
embora clichê, mas que eu acho que tem uma química legal que funciona. O que funciona também são outros personagens que vão aparecendo na vida da Nicole, que embora tenham uma participação menor, né, ainda evocam essa questão do aprendizado que ela precisa ter. Afinal de contas, são pessoas que estão ali no mundo real e vão mostrando para ela que sim, há bondade no mundo, mas não é uma coisa tão preto no branco. E aí a gente vê, por exemplo, a menininha surda que, né, tem a mãe passando por um problema, a moça que trabalha no shopping, o próprio filho do Jake. Então são personagens que têm, obviamente, esse papel de uma muleta de roteiro para fazer que as coisas avancem, mas ainda assim ajuda a evocar esse espírito natalino, que eu acho que é realmente o ponto alto do filme, por mais que tenha frases clichês e tudo mais, mas realmente dá essa aquecida no coração, então acho que é legal. Agora, se o filme acerta nessa parte do espírito natalino, na sua dupla de protagonistas, do time cômico deles, o filme erra em um ponto específico, que é em relação às piadas com a atualização do Natal. Eu acho que elas são muito repetitivas, muito forçadas, e elas acabam tendo muito mais um tom de propaganda para certos serviços e marcas do que de fato piadas. Essas piadas estão aqui incorporadas principalmente do personagem do Gabriel, que é o primo, né, da Noelle e do Nick, que é um cara que trabalha meio que na parte de TI do Polo Norte. E toda hora ele fica fazendo piadas em relação à automação da entrega dos presentes, né, de como as crianças só querem agora eletrônicos, iPad, enfim. Só que além de ficar uma coisa repetitiva, porque praticamente toda cena em que ele aparece ele fala sobre isso, ele foca tanto nessas ideias de, por exemplo, Apple e Amazon, que realmente fica muito forçado, sabe? Então, claramente é uma coisa que tenta passar uma crítica a partir, né, dessa ideia da comédia com esses serviços, só que você percebe que são piadas barra críticas pagas por esses serviços, afinal de contas são patrocínios, então não funciona, sabe? Porque se é uma crítica de uma coisa que está pagando, obviamente não vai ser uma crítica. Então eu acho que fica forçado e fica um pouco fora de tom pela maneira como se repete. Então, de maneira geral, acho que o Noelle é um filme assim muito previsível, muito bobinho, mas pela dupla de protagonistas e pela mensagem que o filme se propõe a trazer sobre o espírito natalino, é um filme que ainda assim vale a pena assistir nessa época do ano. É assim, não é nada demais, não é um grande filme memorável, mas ainda assim tem seu valor, né, para essa coisa de você reunir a família, botar a criançada para ver esse tipo de filme, eu acho que vale a pena. E você, já assistiu o Noelle? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo. Se puder, compartilhe para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.